Olá pessoal, começamos mais uma microaula de circuitos digitais. A aula de hoje é convertendo uma expressão lógica em um circuito lógico equivalente. Nesta microaula serão apresentadas formas de transcrever uma expressão lógica em um circuito lógico equivalente. Temos duas formas diretas de esboçarmos um circuito lógico a partir de uma expressão lógica. As, digamos, formas mais que vem à nossa cabeça, né, diretamente, no sentido das entradas para a saída e do sentido das saídas para as entradas, quer dizer, como é que eu desenho o circuito, né, da entrada para a saída ou o contrário. Nas soluções utilizaremos portas lógicas com dois terminais de entrada, exceto a porta NOT que só tem um. Isso é para ficar de acordo com os circuitos integrados que a gente usa no laboratório, da série CD4000, né, então 4069 é a porta NOT, 4081 a porta AND, e assim eu tenho esse conjunto aí de portas lógicas. Essas portas podem ter mais entradas, eu optei então justamente para a gente trabalhar de acordo com o que há no laboratório. Vamos supor uma expressão lógica sem simplificação com 5 variáveis de entrada. F é igual a mais B e C barrados, E, D, e todo esse termo barrado, de A até D, mais A barra E. Legal, tem essa expressão aí. A gente tem que entender, antes de começar a trabalhar na conversão da expressão em circuito lógico equivalente, a gente tem que entender melhor a precedência das operações. Bom, vamos pensar ali o termo dentro daquela barra grande, A mais B e C barrados, D. A primeira operação a se realizar é, na verdade, determinar o resultado do B e C barrados, né? O NOT, então, tem precedência. Depois de determinar o BC barrados, notem quando eu falo BC barrados, são ambos com a mesma barra. Eu tenho que determinar a operação de AND, o E lógico, que vai ser o BC barrado, que eu já determinei, o valor 0 ou 1, né? Fazendo o E com D. E por fim o OR, que tem a menor precedência, depois de determinar o termo BC barrados e D, eu vou fazer o OU com A. Notem que se tiver parênteses na expressão ou nas expressões, eles vão ter prioridade maior, então eles têm precedência. Daí eu executo o que está dentro dos parênteses antes de executar o que está de fora, mesmo que eu tenha ali um AND ou um OR, por exemplo. Algumas expressões utilizam parênteses para deixar bem claro a ordem, a precedência das coisas, evitando assim erros de interpretação, que é comum para o aluno iniciante. Bom, vamos esboçar então o circuito das entradas para a saída. Então, eu tenho expressão aí embaixo. Vou começar com as minhas entradas. Já coloquei a saída F lá na direita e as entradas estão aqui na esquerda. A, E, B, C, D. Coloquei nessa ordem, né, ordem alfabética, por questão das combinações. Os losangos representam aí os nós, e não importa. Notam que as variáveis estão nesses losangos, né, e não estão nem seguindo uma ordem alfabética por questão de combinação entre elas. A primeira parte aqui do circuito, da esquerda para a direita, né, vai ser o quê? O A barrado, indicado na seta verde, e o E de B e C. Depois disso, notem, aliás, que depois do A barrado eu já coloco até um losango ali indicando a barra, tá? Só para deixar bem claro. Depois disso eu vou fazer o E de A barrado, que é aquela porta lógica AND U2, né? E vou fazer o NOT de B e C com a porta NOT U5. Essa denominação de U para as portas lógicas ajuda a identificá-las no desenho. Eu posso indicá-la porque já está numerado. Em seguida eu tenho o E de BC barrados com D, e notem que eu já desenhei o A no losango ali embaixo. Por quê? Porque mais à frente eu vou ter um OU, certo? O próximo passo é fazer o OU com esse A, daquele termo BCD, né? Faz um OU, e aí eu tenho a porta lógica OU do U7, e por fim vou fazer o NOT, que pega todo esse termo, esse primeiro termo, e aí eu tenho o 8. E aí, depois disso, eu posso finalizar a expressão com o OU desse termo grande barrado com A barra E. E aí eu tenho a minha saída. Agora vamos esboçar
da direita para a esquerda, da saída para as entradas. Só tem uma saída, está lá desenhada na direita o F e as entradas lá na esquerda. É o mesmo circuito, só que agora eu vou analisar de uma outra forma. Notem que primeiro eu faço um ou que finaliza tudo. São dois termos, um termo barrado, um termo grande barrado, e o termo A barra E. Então, como o ou vai finalizar, ele já aparece. A seguir, eu faço um NOT para aquela barra grande e um E que será de A barra E. Notem que eu já desenhei o E chegando nesse U2 que vai fazer o E de A barra E, certo? Não desenhei o A porque ele tem que ser barrado ainda. Próximo passo, olha lá. Coloquei a porta NOT O1 para barrar o A, e aí eu já tenho o E de A barra com E, e tenho lá embaixo o OU do A com aquele termo BC barrados ED. E aí agora quem aparece é justamente o E de D. Olha que a linha vai até D do E com o termo BC barrados. O termo BC barrado. Notem que ainda eu tenho que fazer esse termo, né? Tem um NOT e um E aí. E aí eu já faço a barra antes de terminar fazendo o E de B e C, seguindo inclusive a ideia da precedência, isso ilustra. Observem agora o número de portas lógicas que utilizamos. 3 ANDs, 2 ORs e 3 NOTs. Um CI para cada tipo de porta lógica, totalizando 8 portas e 3 CIs. Lembrando novamente, estamos trabalhando com circuitos integrados com portas lógicas de 2 entradas, 2 terminais, na verdade, de entrada, como esse exemplo aí da porta OR, com exceção da porta NOT, que só tem um terminal de entrada, obviamente, ou simplesmente uma entrada. E aí no circuito integrado eu tenho 6 portas lógicas do tipo NOT, né? Podemos utilizar também portas lógicas como NAND, NOR, XOR, XNOR. Além dessas 3 portas básicas, AND, OR, NOT, eu tenho ainda a NAND e a NOR, que são portas básicas. E temos ainda o XOR e o XNOR, que não são exatamente básicas, mas são portas que a gente já tem pronta. Na verdade, a porta lógica XOR e XNOR não são operadores básicos como eu tenho o NAND ou o OR. Eles, na verdade, já têm uma estrutura mais complexa. Né? Vocês devem se lembrar que o XOR, por exemplo, pensando em AB, o XOR de AB é A barra EB mais A EB barra. Então já é uma coisa mais complexa, é uma expressão. Mas aí eu tenho uma porta lógica já implementada para isso, porque é muito comum aparecer isso, tanto o XOR como o XNOR. Analisando de novo agora a expressão F, a gente pode substituir parte dos termos por essas portas lógicas. Por exemplo, o termo BC barrados equivale ao NAND de B com C, então entrou ali no 4. Já esse grande NOT, ele está sobre um OU de A com o termo BC barrados e D, então poderia usar um NOR aí. E aí, quer dizer, eu já diminui o número de portas lógicas. Então agora eu só tenho 2 ANDs, um OR, um NOT, só que aparece um NAND e um NOR, aí acaba aumentando o número de CIs. Isso é a consequência. Em alguns casos, como no exemplo anterior, a manipulação dessa expressão, sem simplificação, notem, pode nos levar a um circuito lógico menor. E, de fato, eu tenho menos portas lógicas. Manipulando a expressão da microaula anterior, aquela do reator, lembram? Eu tenho essa expressão aqui, ó. S é igual a H barra, L barra, P barra, mais HLT, mais e assim vai, referente àquele reator e aos sensores. HL são de nível, P e T de pressão. Aqui nessa expressão tem 9 ANDs, 3 ORs e 4 NOTs. Pensando em circuitos integrados, no circuito digital, tenho 5 CIs com 16 portas. Na aula anterior, a gente chegou a essa expressão com uma pequena simplificação e colocando alguns termos em evidência. Eu não vou demonstrar aqui, você pode tentar fazer, ou se preferir, pegue a aula anterior e dê uma olhada. E para esse primeiro termo, entre parênteses, eu posso utilizar uma coincidência, uma porta XNOR aqui, ou uma operação XNOR. H, XNOR, L, e aí o outro termo eu repito, P barra mais T. Notem que agora eu tenho um XNOR, um AND, um OR e um NOT apenas. Eu tenho então só 4 portas lógicas. Eu precisaria aqui de 4 CIs apenas. Quer dizer, eu tive uma redução de CIs efetivamente
e o número de portas lógicas diminuiu muito. Então, tanto o circuito lógico, um esboço dele seria bem menor, obviamente, quanto o circuito digital seria menor. Não necessariamente isso sempre vai acontecer. Esse circuito equivalente a essa expressão original, a expressão na forma de soma de produtos, seria desse jeitão. Notem que eu tenho as variáveis HLP e T ali na esquerda, na parte esquerda superior, e eu faço uma transmissão dessas variáveis para as portas NOT para que eu tenha H barra, L barra, P barra, T barra. Eu usei ali esse traço porque, na verdade, no simulador eu não tenho opção de barrar. Então, entendam que ali eu tenho H, L, P e T todos barrados. E aí, se vocês acompanharem, para facilitar, dê uma pausa no vídeo, vocês vão ver que eu tenho exatamente aquela expressão. E ali, mais à direita, eu coloco, ó, naquela última linha de AND, eu tenho o HLT, na parte de baixo, HLP barrado, T barrado. E lá na parte inferior eu tenho H barra, L barra, P barra, e no último AND embaixo, H barra, L barra, T, como na expressão. E aí eu junto isso, os dois ANDs de cima em um OR e os dois ANDs de baixo em OR. E aí depois eu tenho mais um OR para finalizar. Isso é porque eu só tenho dois terminais de entrada por porta lógica. Notem que eu preciso de 5 CIs utilizando 16 portas lógicas aqui. E construindo o circuito equivalente a essa expressão que foi simplificada e manipulada, inclusive utilizando um XNOR, eu tenho este circuito aqui. Eu tenho um NOT, um XNOR, um OR e um AND aqui. Aqui S é igual ao quê? O XNOR de HL fazendo um E com o P barrado que faz um OR com T. E aí eu tenho um circuito equivalente àquele outro, só que bem menor, em termos de circuito lógico. Eu tenho 4 portas lógicas. É claro que, como eu só tenho CIs ali de um tipo de porta, eu preciso de 4 CIs. É claro que existem opções de CIs com portas combinadas, mas não é o caso aqui para a gente. Não vamos entrar nesses detalhes. Geralmente, antes da gente esboçar o circuito, a gente tem que simplificar a expressão. A simplificação propicia um circuito reduzido. Então, vejam, simplificando essa expressão aqui, A barra, B barra, C barra mais ABC mais A barra, BC mais ABC barra, reparem que agora, na linha seguinte, eu repeti o termo ABC. Isso aqui é uma manipulação que eu posso fazer. Na verdade, ABC mais ABC dá o próprio ABC. Então, simplesmente, eu estou replicando esse termo e não estou implicando em mudança alguma da expressão. A ideia por trás disso é que eu vou poder usar o ABC com 2 outros termos para fazer simplificação. E aí notem, ABC com A barra BC e depois ABC com ABC barra. E aí, pessoal, eu tenho em evidência BC multiplicando A mais A barra, isso vai ser simplificado, e também AB em evidência multiplicando C mais C barra, que também vai ser simplificado. O primeiro termo ficou lá sozinho. E aí eu simplifico o termo A mais A barra e C mais C barra, ambos os termos dão 1, então AB vezes 1 e BC vezes 1 dão os próprios. E na última linha, na última expressão equivalente, eu tenho 3 ANDs, 2 ORs e 3 NOTs, ou seja, 8 portas lógicas. Então, essa simplificação, essa manipulação me permite chegar aí a expressão menor. Notem que a última linha e a penúltima linha são as formas mais simplificadas. Essa diferença não simplifica mais eu colocar o B em evidência. Não simplifica mais a expressão. Mas, em termos de circuito lógico, eu posso dar uma pequena reduzida. Notem que a penúltima linha, que eu tenho BC mais AB, eu tenho 9 portas lógicas. Em certas situações, a expressão lógica pode não ser fornecida, sendo informados outros dados, como o circuito lógico, uma tabela verdade, ou o seu diagrama de tempo, né? A tabela verdade contém o valor das saídas do circuito lógico para todas as combinações de entrada. Mas aí eu pergunto, como esboçar o circuito a partir da tabela verdade? É bem fácil. Primeiro, analise a tabela e identifique os mintermos. Os mintermos são os termos nos quais as combinações das entradas dão 1. Então, por exemplo, é a linha
referente em decimal, né? 1, 2, a linha 5 e a linha 7. A linha 0, 3, 4 e a linha 6, referente a decimal, elas não são mintermos porque dá um zero. Construa a expressão lógica com os mintermos. Então, como a linha 1 tem 0, 0, 1, ou seja, eu vou ter A barra, B barra, C. Essa barra eu expliquei em outra aula, na aula anterior. Então, volte lá se você tem dúvida por causa ou porquê dessa barra. A linha seguinte é a linha 2, que é 0, 1, 0, ou seja, A barra, B, C barra. E aí eu tenho a linha 5 e a linha 7, A, B barra, C mais ABC. Então, construir a expressão lógica. Vou simplificá-la e esboçar o circuito lógico equivalente. Já o diagrama de tempo é um gráfico com valores da saída em função das entradas. Isso às vezes é obtido em circuitos práticos, que você precisa levantar a expressão, mas não tem detalhes como a tabela verdade ou o próprio diagrama. E aí, observem, eu tenho as variáveis A, B, C como entradas, está descrito aí, a saída é a variável D, em vermelho. Então, azul A, preto B e verde C. Notem que esse diagrama ele tem todas as combinações possíveis para as entradas, que são 8, 2 a 3, 3 variáveis, 8 combinações possíveis. Então, na primeira coluna eu tenho 0, 0, 0, na segunda 0, 0, 1, e lá na última, quase última coluna, na verdade, porque tem uma que reinicia o ciclo com 0, 0, 0, eu vou ter ali 1, 1, 1. E a partir do diagrama, a gente determina a tabela verdade equivalente, e em seguida a gente esboça a expressão lógica. Daí simplificamos e obtemos o circuito. Como é que a gente extrai a tabela do diagrama de tempo? Note como eu tenho 3 variáveis, eu só posso ter 8 combinações possíveis, de 0, 0, 0, 0, né, até 1, 1, 1, 7. E aí eu vou ciclo a ciclo montando a tabela. Eu vou observando, por exemplo, aqui ó, eu tenho 0, 0, 0 para ABC e D está em nível alto, 1. No ciclo seguinte eu tenho 0, 0, 1 para ABC, o 1 está em C. E o meu D continua em nível alto. E assim sucessivamente eu vou observando a saída para cada combinação de entrada. Por exemplo, a última saída eu tenho 1, 1, 1 para ABC e C é 0. Está lá na última linha, então assim eu preencho. Agora que determinamos a tabela, a gente faz a expressão e depois de simplificá-la, a gente constrói o circuito lógico. Nessa microaula foram apresentadas formas de se transcrever uma expressão lógica em um circuito lógico equivalente. Notem que isso é parte de um assunto mais complexo e vocês têm que buscar as referências da disciplina para se aprofundar mais no tema. Caso tenha alguma dúvida, é só voltar ao vídeo, ver na parte, parar se for necessário. Até então, uma próxima microaula de circuitos digitais.